Muito bom. Nessa lição, nós vamos falar um pouco sobre a questão da estatística descritiva, ou seja, vamos começar do princípio, do básico, que é aprender a calcular média, mediana, moda, desvio padrão, esses tipos de estatísticas que são comuns quando a gente está analisando uma base de dados. E tudo começa pela definição do tipo de dado que eu estou analisando. Existem os dados discretos e os dados contínuos. O dado discreto normalmente a gente chama também de atributo. É resultado de alguma contagem ou de alguma classificação ou de alguma inspeção. A gente normalmente diz que o dado discreto é aquilo que a gente conta, né? E as classificações ou contagens podem ser do tipo, passa, não passa, perfeito, defeituoso, né? Esse tipo de coisa é um dado discreto ou um atributo. Já o dado contínuo são características que a gente pode medir do tipo temperatura, volume, peso, espessura, ou seja, são dados que podem ser medidos, né, de fato, né, ao contrário do outro que você conta, aqui é o que você mede. Então, o peso da pessoa a gente mede, o volume, né, da garrafa da bebida a gente mede, mas quantos itens defeituosos a gente conta, né? Quantas pessoas satisfeitas a gente conta. Então, essa é uma distinção importante. A proposta aqui, então, é vocês conseguirem classificar corretamente se o dado é discreto ou se ele é contínuo. Então, aqui eu coloquei vários exemplos. O peso de uma embalagem em gramas é um dado discreto ou contínuo? A quantidade de reclamações, né, de algum serviço é discreto ou contínuo? Né? A quantidade de produtos reprovados, a quantidade de filhos que uma pessoa tem, né? O tempo de entrega de um produto em segundos, por exemplo, a renda familiar. Então, vocês vão classificar. E nós vamos então agora ver, né, se vocês conseguiram acertar, se o dado é discreto ou é contínuo. Se for discreto, coloca a letra D. E se for contínuo, coloca a letra C. Vamos lá? Então, a minha recomendação: pausem o vídeo, pensem sobre cada informação, classifiquem e aí a gente volta para conferir o resultado. Vamos lá então. O peso da embalagem é algo que a gente mede, por isso é um dado contínuo. Peso, né? Essa medida de peso, a embalagem ela pode ter 15 gramas, 17 gramas, 15 gramas e meio, 15,3 gramas, enfim. Isso é típico, né, de um dado contínuo, de uma medição que eu faço de peso. Quantidade de reclamações é algo que eu conto. Quantas reclamações, quantidade de reclamações é discreto. Produtos reprovados também é alguma coisa que eu estou contando, a quantidade. 1, 2, 3, 4, 5 produtos reprovados. É um dado discreto. Assim como a quantidade de filhos que uma pessoa tem. Uma pessoa ela não pode ter 1,8 filhos, né? Então, não é algo que eu vou medir assim como foi o peso. Tem 1,8 gramas. Isso faz sentido. Mas 1,8 filhos, não. Então, é um dado discreto, algo que eu conto. Tem um filho, dois filhos, três filhos, ok? Tempo de entrega do produto, em segundos. Aí já é um dado contínuo, é algo que eu estou medindo. Tempo, a gente mede, medição de tempo, né? Renda familiar também é um dado contínuo. Eu meço a renda de uma família, eu não conto a renda de uma família, né? Volume também é algo que é medido, dado contínuo. Já a quantidade de itens defeituosos é algo que é contado, é um dado discreto. Relatórios com erro. Tem um relatório com erro, dois relatórios com erro, três relatórios com erro. Então é um dado discreto. Eu não tenho 3,27 relatórios com erro. Isso não existe, né? Dado discreto, atributo, muitas vezes é o quê? Intervalos fixos pré-definidos, números inteiros, né? Então, algum indicador que é um número inteiro é comum ser um dado discreto. 1, 2, 3, 4, 5. É uma contagem, né? Ou proporções. Proporções também têm intervalos fixos. 0,5, 0,6, 0,7. São proporções, podem ser também dados discretos. Temperatura do forno. Temperatura é algo que a gente mede, né? Então, é um dado contínuo. Volume de sucata produzida também contínuo.
E, para finalizar, um dado discreto, quantidade de turnos. Eu tenho o turno da manhã, o turno da tarde, o turno da noite. 3 turnos. Quantidade de turno é um dado discreto. Então, essa diferenciação é importante porque algumas ferramentas estatísticas aceitam tanto dados discretos quanto contínuos. Outras ferramentas não aceitam, só aceitam, por exemplo, dados contínuos. Então, se eu tenho atributos, tem ferramentas estatísticas que eu posso trabalhar com elas. Se eu tenho algo que é quantitativo, numérico, né, eu abro um pouco mais o meu leque de opções na estatística. Então, por isso que a gente faz essa diferenciação. Em termos de estatística descritiva, que são medidas estatísticas importantes para a gente entender sobre locação ou sobre variabilidade. O nosso foco aqui da estatística descritiva será em termos de locação. Locação quer dizer posição, ok? Então vai ser média, mediana e quartis. Essas 3 medidas estatísticas de posição de locação é o que nós vamos aprender a calcular. Já para variabilidade, nós vamos falar de amplitude, que é a variabilidade dos extremos, né? Do menor para o maior valor, amplitude. E desvio padrão, que é uma medida de variabilidade também famosa, bem conhecida, que fala um pouco sobre a variabilidade em torno do valor central, do valor médio. Então, são 2 medidas de variabilidade com propostas diferentes, ok? Então é isso, vamos falar das medidas de locação e de variabilidade.